Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Sou grata ao Senhor. Mais uma sexta estamos aqui. Obrigada, irmã Maria. Mais uma sexta. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Eu já ouvi Jesus falar desde a hora que eu cheguei de manhã. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu fico feliz, mas confesso que ainda fico nervosa. Glória a Deus. Quem não temer e não tremer diante da palavra de Deus está com algum defeito, né? Obrigada, irmã Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho uma palavra que Deus já veio meditando nela há algum tempo. Se encontra no capítulo 25, no livro de Mateus. E é uma palavra muito forte para a igreja do Senhor, muito conhecida, mas pouco atualmente pregada. As pessoas pegaram, estão nessa cultura de que Deus vai fazer, Deus tem, Deus te dá, Deus vai preparar, mas pouco se fala da porta que um dia vai se fechar. Glória a Jesus. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta tarde. Capítulo 25 do livro de Mateus, no primeiro versículo diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, ou nécias, ou imprudentes, ou tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Digam comigo: não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E no 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Esse texto, a gente sabe que é um texto escatológico. E Jesus aqui está contando uma história. Que história, irmã Érica? Que representa aqueles que fazem parte do reino de Deus. Quem está entendendo, dê um glória. Aqui Jesus compara o reino dos céus com essas virgens. Glória a Deus. Então Jesus está contando essa história e ele fala das virgens prudentes, que representam os verdadeiros discípulos de Jesus. Eles falam das virgens, ele fala das virgens loucas, ou imprudentes, ou nécias, que são aqueles que só se parecem com os discípulos de Jesus. Glória a Deus. Ele fala das lamparinas, que representa algo visível, algo que nós mostramos, algo que aparece, glória a Deus, algo que não passa despercebido, glória a Jesus. E fala sobre azeite, que representa, que era usado para alimentos, para cura, para um bom cheiro, glória a Deus. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Então Jesus está aqui contando essa história, comparando
contando. E quando ele diz que o reino de Deus do céu será, ele está dizendo, vai acontecer, futuramente vai acontecer, e vai ser desse jeitinho aqui que eu estou contando. Quem está entendendo, dê um glória para Jesus. Então, aleluia, essas virgens que são comparadas, não é? Umas eram prudentes, as outras eram nécias. Mas quem era que tinha um azeite de reserva? Quem tinha o azeite de reserva? As prudentes. Glória a Deus. Que era a figura do Espírito Santo. As prudentes, que essas representam os discípulos de Jesus, são essas que têm um azeite. E quem eram as nécias? Irmãs, entenda isso aqui. As nécias, Jeane, andavam com as prudentes. As nécias dormiam com as prudentes. A nécia saiu ao encontro do noivo, à espera do noivo, junto com as prudentes. Quem está entendendo? Glória a Deus. Elas acordavam juntas, comiam juntas, estavam juntas, mas, glória a Deus, tem as mesmas lamparinas que as prudentes. O azeite também estava disponível para as loucas também. Glória a Deus. Tinha tudo disponível. Mas por que elas não guardavam a reserva? Por que elas não guardaram a reserva do azeite? Por que elas saíram só com o azeite da lamparina que já ia acesa? Glória a Deus. Aí sabe o que eu me lembro? Eu me lembro daquela parábola da figueira que estava plantada entre as vinhas. A palavra de Deus diz que essa figueira foi plantada e todos os anos o agricultor, aliás, o dono da vinha, ia lá para ver se aquela figueira estava dando fruto. E a palavra de Deus diz que por 3 anos consecutivos, o dono foi lá, olhou e viu que ela não dava fruto. Glória a Jesus. Então ele olha para aquele que cuidava da vinha. Quem está entendendo, irmãos? Então ele olhou, o dono olhou, viu que não dava fruto. Ele olha para o agricultor que cuidava daquela plantação e disse: por quê? Oh, aleluia. Essa figueira está ocupando esse lugar inutilmente. Isso é muito forte. Por que ela ainda está plantada aí se ela não dá fruto? Por que ela inutilmente está ocupando esse espaço se ela não dá fruto? Aí ele dá uma ordem para o agricultor e diz: olha, corta ela e lança fora. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí o agricultor, que este representa o Espírito Santo de Deus, o dono da vinha é Deus. Glória a Jesus. Aí o agricultor disse: não, meu senhor, aguarda mais este ano, aguarda mais um ano, porque eu vou escavar ela, eu vou ajeitar, eu vou adubar ela. E se em um ano ela não frutificar, ela não der fruto, aí o Senhor pode lançar ela fora. Mas sabe o que é que eu venho aqui entender, igreja do Senhor? É que essa figueira se prepara para dar um glória. Aleluia. Tinha o mesmo dono. Quem cuidava da figueira cuidava também da vinha. Glória a Deus. Era a mesma terra, era o mesmo espaço, era o mesmo adubo, era a mesma pessoa que cuidava. Por que ela não frutificou? Se tinha a mesma oportunidade de frutificar. Era a mesma terra, era o mesmo adubo. O espaço que a vinha tinha era o mesmo espaço que a figueira tinha. A pergunta é: por quê que ela não frutificou? Glória a Deus. Sabe o que eu venho dizer aqui? Sabe o que o Espírito Santo coloca no meu coração? Deus está dizendo: olha, honra o lugar que você foi plantado. Começa a honrar o lugar que Deus te colocou. Talvez de 2 uma, é conjectura minha, mas é quase que certamente. Talvez ela se olhando
achando diferente da vinha, ela disse: eu não vou nem me preocupar, porque o meu lugar está garantido. Não vou me preocupar em frutificar, já fui plantada. Aleluia. Só que ela esqueceu que quem estava ao redor estava frutificando. Quem estava ao redor estava dando fruto. Quem estava ao redor estava crescendo, estava prosperando. Mas ela, por orgulho, se achando melhor, disse: não vou, meu lugar já está garantido. Aleluia, glória a Deus. Olhe para alguém que está do seu lado: teu lugar está garantido não. Ou tu começa a dar fruto, ou tu vai ser cortado e lançada fora. Ou tu começa, porque a mesma oportunidade você tem, o mesmo espaço você tem, o mesmo cuidado você tem. Não frutifica na obra quem não quer. Tem espaço, tem as mesmas oportunidades, mas sabe o que acontece? Glória a Deus. Acha que o lugar está garantido, acha que ninguém tem poder para tirar ela do lugar, mas o dono da vinha está de olho. Cuidado para ele não olhar para o agricultor e dizer: por que ela está inutilmente se não está dando fruto? Eu acredito que Deus olha para a gente e diz: você não está honrando o lugar que eu te dei. O que é que você está fazendo aí? Ninguém, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém, a Jane me disse uma vez, dizendo: Érica, nós somos substituíveis. Ninguém é insubstituível. Se não começa a frutificar, Deus coloca outro para fazer no teu lugar. Mas Deus coloca. Sabe por quê? Porque dentre todas Deus te chamou para ser diferente, que era o caso dessa figueira. Se ela tivesse olhado com mais humildade, ela dizia: eu sou diferente aqui, então eu vou começar a fazer algo, vou começar a dar fruto aqui neste lugar. Se ela fosse olhar com um olhar de humildade, dizer: eu sou a única estrangeira aqui nesse lugar, ou eu dou fruto, ou eu vou ser colocada fora desse lugar. Aproveite o lugar que Deus te colocou e comece a dar fruto. Aproveite, Deus te colocou para ser diferente, colocou, mas tu tem que dar fruto. O orgulho muitas vezes nos impede, Jeane, de chegar a lugares que Deus já tem preparado para nós. Aleluia. Deus tem preparado para nós lugares de destaque, de honra. Mas é necessário nós honrarmos o agora, o presente, o espaço que Deus nos colocou, porque não foi diferente das demais. O mesmo espaço que Deus me deu, Deus deu a Jeane, Deus deu a Maria, Deus deu a Valdirene, Deus deu a Sandra, Deus deu a Jaqueline, Deus deu a todas nós. Mas o que nós estamos fazendo com a oportunidade e o espaço que Deus nos deu? É falta de trabalho? Não. É falta de boa vontade. Glória a Deus. Eu lembrei agora de uma palavra, abrindo um parêntese aqui. Estávamos ali atrás discutindo sobre isso, sobre Marta e Maria, sobre a questão de sempre dar lapada na Marta, porque a Marta estava fazendo isso, Marta estava fazendo aquilo, não ficou ali detida escutando, mas há contextos e contexto. Naquele lugar ali, naquele contexto, a prioridade era escutar Jesus. E Jesus não chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro para escrachar com a Marta, não. Ele chamou para dizer a Marta qual era a prioridade daquele momento. Ou será que Marta não era necessária naquela casa? Ou será que o que Marta não estava fazendo não era necessário se fazer? Era. Só que nós estamos vivendo um tempo que pegamos isso, que eu estou escolhendo a menor parte, que na hora da necessidade você deixa a cozinha na mão, você deixa a limpeza da igreja na mão, você vê os afazeres da obra na mão, porque tu diz o quê? A melhor parte eu estou escolhendo. Não, irmãos, a gente frutifica fazendo tudo, escolhendo a menor parte, mas também trabalhando na obra de Deus, naquilo que a obra necessita. É nessa historinha de que eu escolhi a menor parte, que umas e outras estão aqui de boa vida. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Frutificar na obra não é sobrecarregar ninguém. De jeito nenhum. A mesma que prega pode lavar prato, a mesma que lava prato pode dar uma intercessão, a mesma que intercede pode ir varrer uma casa, varrer a igreja. Não, de jeito nenhum. Glória a Deus. A gente às vezes tem que falar rasgado para que a igreja entenda
Entenda o que é ser Marta e Maria. O contexto é contexto. O contexto é diferente. Aquele contexto era necessário, mas não leva para a vida não. Porque nessa de levar para a vida, você leva como desculpa de não querer ajudar em nada na obra do Senhor, quando se é necessário. Glória. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Então essa figueira não frutificou quando era a hora dela frutificar. Mas ela foi orgulhosa. Ela não teve humildade. Ela estava aqui assim, ó. Diz: eu já garanti o lugar, eu estou aqui, estou satisfeita, não vou fazer mais nada. Mas o dono da vinha estava de olho. Olhe para alguém que está do céu e diga: Deus não te perde de vista. Deus não te perde de vista. Quando Jesus, aleluia, quando João naquela visão do céu, aí está lá dizendo aquelas imagens que ele viu, está lá descrevendo tudo o que ele viu. Aí Jesus interrompe e ele diz: eis que cedo vem, e comigo está o meu galardão. Olha, ele diz: comigo está o meu galardão. Para dar a quem? Para dar a cada um de vós, segundo o quê? A sua obra. É a obra de Deus? É dessa obra de Deus que ele está falando? Não, é da obra das suas mãos. Faz assim com a tua mão. Dessa obra que Jesus está falando aqui em Apocalipse, não é a obra de Deus, é a obra das minhas mãos. Quem está entendendo, diga glória. Jesus está dizendo: eu tenho, comigo está o meu galardão. Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um de vós segundo a sua obra, a minha obra. Então é necessário nós entendermos nesta tarde que fazer a obra de Deus não é estar só de enfeite, não. É frutificar na obra de Deus. Porque não tem lugar garantido para aqueles que vivem de boa vida na obra de Deus e sobrecarregando. Eu não queria nem falar essas coisas aqui nessa tarde, mas é o que os céus está liberando para a minha vida e para a tua vida. Vamos frutificar na casa do Senhor. Como? Ficando de enfeite? Não. Trabalhando na obra, naquilo que a obra necessita. Quem está entendendo, levanta a mão e adora Jesus. Não é isso que Deus quer, que a gente fique nem aquela figueira, plantada porém inútil. Olha, tremendo isso aqui, viu? Olha que desceu do céu agora, porque é Deus quem dá a palavra. Plantada porém inútil. Repita comigo: plantada porém inútil. Dá não para dar um glória, né, irmãos? Dá não para dar um glória, né? Glória a Deus. Não fique apenas plantada, seja útil. Seja útil, porque a mesma oportunidade você teve, a mesma oportunidade, o mesmo espaço você tem. Não faz se não quiser. Aí eu vou voltar para o texto. Glória. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Jesus. Às vezes Deus vai dando coisas que tudo que a gente escreve, a gente não fala nada. Aleluia. Prepare a tua reserva onde Deus te plantou, irmãos. A minha reserva está aqui, gemendo, chorando, cantando, chorando, gritando, mas eu estou fazendo a minha reserva. Olhe para alguém, tu está com a tua reserva? Está fazendo a tua reserva? Glória a Deus. Está pensando que reserva é na bonança, é na boa vida? É não, reserva é na dor mesmo. Revés é quando na dor tu está ali, olha, fazendo a obra do Senhor. É quando tu está chorando, quando tu está a ponto de explodir, mas Jesus já tem a calma. Respira. Respira. Enquanto a gente respira, capaz de explodir, nós estamos colocando reserva na lamparina, colocando reserva na nossa bacia. Glória a Jesus de Nazaré. E o que eu acho interessante também é que a Bíblia diz que as 10 eram virgens. Eu já vi pregador dizendo que quem era virgem era prudente, mas a Bíblia diz que as 10 eram virgens. Ou seja, elas atendem o critério de castidade. Elas eram puras. Todas elas eram puras. Elas atendiam o que o casamento esperava. Elas eram imaculadas, elas eram virgens, eram puras, eram sem manchas. Oh, aleluia. Mas somente as prudentes entraram.
isso aqui, né? Todas elas atendiam o critério, mas só as prudentes entraram no reino de Deus. Sabe aquela história de que quando você vê alguém que um dia bateu no peito e disse: não deixo Jesus por nada, e hoje está desviado? Algum dia que você ouviu alguém dizer: eu não deixo Jesus por nada, Jesus é tudo na minha vida, e hoje está fora da presença de Deus? É que elas começaram bem, igual as virgens loucas. Elas começaram bem, até um certo período elas foram bem, mas chegou no meio, o sono bateu, o cansaço bateu, e elas dormiram, e dormiram sem reserva. Quem está entendendo nesta tarde? Tem gente que começa bem, Cedilha, mas termina mal. Em contrapartida, Deus está dizendo nessa palavra: você pode ter começado mal, mas eu tenho uma trajetória traçada para você, que se você agarrar essa oportunidade, o teu final pode não ser desastroso. Deus está dizendo aqui nessa palavra outra verdade que nós precisamos saber: você pode ter começado mal, mas eu tenho algo novo para você, e você não precisa terminar dessa forma. Quem recebe essa palavra? O Espírito Santo está dizendo: você não precisa terminar agora. O teu final não precisa ser agora do jeito que está. Deus está nos trazendo essa notícia à luz da Bíblia, da palavra dele, dizendo a pessoas que começam bem e terminam mal. Mas eu cheguei aqui nesta tarde para te dizer: você pode ter começado mal, mas isso não vai determinar o teu fim. Não pode. O teu presente é quem vai determinar o teu fim. Então a escolha hoje é sua. É uma questão de tudo, é questão de até o amar, é questão de escolha. Você não ama porque quer, você ama porque você escolheu amar. Oh, Espírito Santo de Deus, não é o seu fim. A tua história, ela não tem que terminar dessa forma, em humilhação, em desonra, em vergonha. A tua história, pegue alguém que está dizendo: a tua história pode ter um final de vitória. A tua história pode ter um final de vitória. A escolha é hoje, é agora. Nós escolhemos hoje, nós temos esse poder, gente. Nós temos esse poder, não está nas mãos de Jesus, está nas mãos nossas. O poder de determinar o nosso fim é nosso. São as nossas escolhas. Deus só vai bater o martelo, mas a escolha tem que ser nossa. Que heresia é essa? Nós é que determinamos o nosso fim, dependendo das escolhas que fazemos hoje. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui, me deu essa oportunidade para te dizer: esse não vai ser o seu fim, porque Jesus hoje está te dando a oportunidade de mudar a tua história, de mudar o teu fim. O teu fim pode ser sim de vitória. Glória a Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. A tua história não tem que terminar dessa forma. Glória a Jesus. As loucas, versículo 3. Glória a Jesus. Tomando as suas lâmpadas, levaram seu azeite consigo. Não levaram azeite consigo. Por quê? Porque elas só pensaram naquele momento. Você está entendendo? As loucas só pensaram no momento, naquele momento. Já as prudentes é diferente. As prudentes, elas levam as lamparinas acesas e ainda levam o azeite de reserva. Por quê? Porque ela leva em conta o tempo que o noivo pode demorar a chegar. Isso é prudência. Aleluia, glória a Deus. As loucas só pensaram no momento. E as prudentes, elas levaram em conta o tempo, porque ele não disse a hora que vinha.
Não foi anunciado a hora que ele vinha. Então ela disse: já que eu não sei a hora, eu vou levar azeite de reserva, porque a qualquer momento ele pode chegar e eu não sei o que pode acontecer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então elas entendem que o preparo era naquela hora. O preparo tinha que ser naquela hora. Glória a Deus. Elas entendem que o noivo vem. E como ela não sabe a que hora ele vinha, elas esperam o noivo preparadas para o hoje, para o agora. Vou dizer novamente, vai chegar uma hora que a porta vai fechar. E quando a porta fechar, vai gritar, vai espernear e ele vai dizer: não vos conheço. Que palavra tremenda, né? Estou tão enjoada já dessa palavra. Deus vai fazer, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, que às vezes eu fico esperando uma palavra assim que bata, sabe? Porque ela bate em mim, essa palavra. Essa palavra vem primeiro para mim. Eu creio que um dia a porta vai chegar, mas ela no momento ela está aberta. Então não perca esta oportunidade. Glória a Deus. As 10 dormiram. As 10 eram virgens. Quem dormiram foram as loucas, não foram as 10. As 10 dormiram também, porque o cansaço e o sono é inevitável. O sono vem, não tem bom não. Você pode lutar, pode tomar ribite, pode tomar Red Bull, mas chega uma hora que o seu corpo, mesmo com esses energéticos, você não vai conseguir ficar acordado. Tanto é que muitos caminhoneiros por aí, eles dormem no volante, mesmo cheio de medicamentos para não dormir, porque o cansaço chega para todo mundo. E chegou no meio da trajetória da espera, porque a espera cansa. Então as 10 dormem. As 10 dormem. Só que tem uma diferença. É que as loucas dormiram se valendo do azeite alheio. Quem sabe, é uma conjuntura, é um pensamento meu. Quem sabe na hora de ir ao encontro do noivo, todo mundo pegando a sua reserva, ela sabe, não, qualquer coisa ela me empresta, é o pensamento dela, né? Qualquer coisa ela me dá um pouco. Fulana já está levando, então eu vou ficar com o meu aqui, para não pesar muito, para não levar muita bagagem. Talvez tenha acontecido isso. E elas não levam reserva. Já as prudentes não. As prudentes dormem, aleluia, na segurança da reserva. Você está entendendo? Pode dormir, pode descansar, mas descanse tendo reserva. Descansa, porque quem tem reserva descansa. A gente corre tanto, se preocupa tanto, né? Se aperreia tanto, é conta para pagar, é filho dando trabalho, é marido dando trabalho, é aluguel vencendo, é a perseguição na obra, é tudo de uma vez que a gente não descansa. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quem tem reserva, descansa na segurança dessa reserva. Aleluia. As loucas não. As loucas disseram: eu vou levar não. Não pegue carona no azeite de ninguém. Não pegue. Tem gente. Eu disse para uma pessoa, um dos meus, eu digo: não se valha na minha espiritualidade não. Não se valha porque eu estou no ciclo de oração, porque eu oro, porque eu faço. Não, a salvação é individual e, aleluia, a santidade, a responsabilidade é pessoal. Cada um que procure. O meu reforço de oração tem, mas você faça o seu. Bata na sua irmã e vá para ela acordar, vá. Que tem gente que está dormindo, glória a Deus. Diga: não pegue carona no azeite de ninguém, faz o teu. Faz o teu, aleluia. Porque na hora de subir, quem não tiver reserva não sobe. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí, glória a Jesus. Elas dormem. Aí chega meia-noite. Glória a Deus. Chega meia-noite. Aí alguém grita, que a Bíblia não fala, foi alguém que gritou. Aí vem o noivo, saindo ao encontro. Aí se aperreia tudo.
Eu dou por visto, irmãs, do agonia daquela mulher. Só para que você entenda isso aqui. Eu dou por visto. As prudentes pegam o azeitezinho dela. Vamos, bora, quem está pronto, bora. O noivo vem aí, vamos ao encontro dele. Vamos. Mas as loucas era que fizeram mais, ficaram mais loucas ainda. Ficaram tudo baratinada, doida. Aí ela diz, dai-nos do vosso azeite. E eu ainda acredito que elas ainda balançaram assim, as prudentes, que as prudentes ficaram assim. Dá-nos do vosso azeite. Mas o que eu acho lindo aqui é o posicionamento de quem tem reserva. Dá para dar uma glória? Posicionamento de quem tem reserva independe de amizade, de colúdio, de patotinha, de arrumadinha. De jeito nenhum. Posicionamento de quem tem reserva é diferente. Oh. Aí sabe o que elas dizem? Vou dizer aqui na Bíblia. Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Sabe o que elas estão dizendo? Se eu te der, vai faltar para tu e para mim. Se nós dermos o azeite, vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Ou seja, nem entra vocês, nem entra eu. Quem está entendendo? Em outras palavras, elas disseram não. Repita comigo, não. Repita comigo, não. Olhe para a sua e diga não. Olhe para ela e diga não. Se eu te der, vai faltar para mim. Nem entra tu, nem entra eu. Vou abrir um parêntese aqui de novo. Você daria um pouquinho de azeite? Jean, tu é boazinha. Eu confesso, eu confesso que eu olhando o desespero, eu não sei se eu negaria. Olhando a nossa humanidade, olhando a nossa estrutura, o nosso coração, eu não sei se eu negaria. Eu acho bem provável que eu não negaria. Vendo o desespero na hora, eu não sei. É uma coisa minha, que eu não sei, porque tudo é a hora, né? Isso é muito sério, irmãs. A situação na hora foi desesperadora. Aliás, foi não. Jesus está dizendo que aquela hora vai ser desesperadora, que aqui não aconteceu ainda. Jesus está dizendo, vai ser desesperador. Mas eu quero que você resista e mantenha a sua reserva. Você está entendendo nessa tarde? Deus está dizendo, preserve a sua reserva. Independente de quem vai guardar azeite ou não, preserve, não perca o seu azeite para ninguém. Você está entendendo? Isso é muito sério, irmãos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscai o reino de Deus e a sua bondade, não. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Jesus está dizendo, busca a minha justiça, porque tudo que eu já te dei vai ser acrescentado. Você acredita nessa palavra? Buscai o reino de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu não te chamei para ser bonzinho, boazinha, não. Eu te chamei para ser justo. Eu te chamei para ser justo. Sabe o que Deus coloca no meu coração para dizer para mim mesmo, para você? Aprenda a dizer não. Não se sacrifique à toa. Passou o tempo de você se sacrificar por pessoas que não valem a pena. Aprenda a dizer não. Deus está dizendo, eu quero um posicionamento de prudência. Talvez nessa tarde você esperava um casamento, um carro, um avião, mas essa é a palavra nesta tarde. Aprenda a dizer não. Aprenda a ser justo. O reino de Deus é justiça. Sabe o que é que diz mais? O reino de Deus é justiça.
O reino de Deus não é pão, não é comida, não é bebida. Aleluia. O reino de Deus é paz e alegria do Espírito Santo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Meu reino é justiça, não é bondade. Apesar de Deus ser um Deus bom e misericordioso, mas o reino dele é justiça. Aí ele diz mais que o justo viverá da fé. É o bondoso que vai viver da fé? É a boazinha que vai viver da fé? Não, é o justo. Porque o reino de Deus é justiça. Não perca a oportunidade de entrar para o reino para ser bonzinho para ninguém. Eu cheguei numa fase que quando dá, mas quando não dá, eu não vou mais me sacrificar. Porque nessa de ser boazinha eu já apanhei muito. Nessa de não saber dizer não, eu fiz sacrifícios que até hoje eu pago o preço. Porque se quis ser boazinha para manter a amizade, quis ser boazinha para entrar em um meio, para ser aceita em um certo meio de pessoas, e eu pago o preço até o dia de hoje. Então eu não me sacrifico mais. Quem quiser entrar pela porta, eu estou junto, mas quem não quiser, eu não faço questão. Não abra mão da justiça para entrar em lugares que você não é aceito. Não abra mão dessa justiça do reino de Deus para sentar em mesa, que se você tiver um posicionamento de prudente, você não é aceito. Você está entendendo nesta tarde? Não diga sim para ser aceito em todo lugar. Não fique que nem catenga balançando a cabeça para tudo que diz respeito às pessoas e não ao reino de Deus. Se não for aceito, mas Jesus te aceita, mesmo que não sente em mesa, vai estar nas bodas do Cordeiro, assentado em Jesus, vai estar te servindo. Não se preocupe. Me dá logo um alerta, Jeane. Epa, nesse meio aqui não dá para mim. Quando eu vejo as coisas se estreitar, não dá certo. Não é para mim. Não dá certo. Hoje eu tenho essa vigilância, porque já apanhei muito para ser boazinha. Eu sacrifiquei a minha família, a minha paz, dizendo sim para pessoas que não mereciam estar na minha mesa, dizendo sim para pessoas que só podiam chegar até o portão da minha casa, dizendo sim para pessoas que eu não podia ter aberto a minha casa para elas sentarem na minha mesa. E hoje eu pago um preço, e o preço é alto. Até hoje eu tenho que ter uma vigilância a respeito desse meu posicionamento que não foi de prudente. Você está entendendo? Aprenda a dizer não. Tem sacrifício, Jane, que não vale a pena, que você vai fazer e no fim você não prestou para nada. Não se sacrifique. Vá até onde dá. Vá até onde o teu limite alcança. Porque o inalcançável é Deus. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, alcançar o inalcançável. Aí a gente quebra a cara. Meu Deus, até eu estou recebendo essa palavra aqui nessa tarde. Não diga sim para aquilo que vai te custar a tua paz. Aprenda a dizer não, porque o reino de Deus é justiça. Se essas prudentes tivessem sido boazinhas, a porta ia se fechar para elas também. Você está entendendo essa palavra nesta tarde? Se elas tivessem sido boazinhas, irmã Marlene, elas não teriam tido a oportunidade de ir com o noivo para as bodas do Cordeiro. Então aprenda a dizer não para tudo aquilo que te impede de entrar por estas portas. Comece a dizer não para as loucas. Meu quentinho agora no céu. Comece a dizer não para as loucas, porque as loucas só se levantam para tomar o teu azeite. As loucas só são usadas para tu perder a oportunidade de entrar para o reino de Deus e das bodas do Cordeiro. E está assim de louco ao nosso redor, querendo pedir azeite emprestado. Aí você diz não. De duas uma. O reino de Deus é tomado. O reino de Deus é tomado à força. Não é assim? Ou sou eu ou é a louca.
ou é você ou é a louca. A escolha é sua, é questão de escolha. Nesta tarde, Deus desperta a igreja dele a fazer essa escolha. Ou é você, ou é a louca. Ou entra você, ou entra quem não tem reserva. Porque a porta um dia vai se fechar. E se você der ouvido e ser boazinho para louco, você vai perder a oportunidade de entrar no reino de Deus, que é justiça e não bondade. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi uma palavra de reflexão. Glória a Deus. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não tinha certeza se eu ia pregar, mas eu disse a Deus ali sentado: se for para eu dar essa palavra, que a Jeane me chame. Se for essa palavra, eu comecei a folhear ali. Se for essa palavra, então que a Jeane me chame. E eu disse: me chame agora. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? O reino de Deus é justiça, não é bondade. Seja justo, não seja bonzinho não. Ainda que custe a tua amizade, ainda que custe a tua amizade com pessoas que aparentemente podem elevar o teu nível. Aí bate o medo, né? Se eu disser não, vai acontecer assim, assim. Deus se responsabiliza pelas prudentes. Recebe essa palavra? Deus, ele se responsabiliza pelas prudentes. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. E a porta vai fechar, mas Deus está te dando a oportunidade agora de fazer a tua escolha, e naquele grande dia você ter uma reserva e entrar nas bodas do Cordeiro junto com Jesus. Porque o casamento é assim: o pai do noivo, ele prepara uma casa. Olha para cá, que interessante. O pai da noiva, no casamento judeu, ele, escolhe a noiva, passa aquele período e diz que de dia à noite a noiva fica preparada, porque a qualquer momento vem o pai do noivo com o noivo para selar o casamento. Não é assim? Não é assim, Jeane? O casamento judeu, é nisso que Jesus está comparando esse casamento. Então a noiva fica dia e noite preparada. Diga comigo, preparada. Porque o pai do noivo, aleluia, ele vai fazer a casa do casal. E quando essa casa fica pronta, aí ele volta a qualquer momento sem avisar. É sobre isso que a Bíblia fala. O casamento. E Jesus foi fazer o quê? Jesus foi preparar o quê? Morada. Para que onde nós estejamos, onde ele esteja, nós estejamos também. Então a qualquer momento a nossa morada vai estar pronta. Porque ele foi preparar já. Olha que interessante. Ele já foi preparar a morada, para que onde ele esteja, a gente esteja também. Então, igreja do Senhor, se prepare agora. Esteja preparado agora, não deixe para amanhã. Porque amanhã a porta pode se fechar e ele vai dizer para você: eu não vos conheço. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Eu acho lindo quando Jesus disse assim: seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Aí eu acho lindo que o Senhor pega a pomba, pega a serpente, tira o que elas têm de melhor: a simplicidade e a prudência. Une e diga: sejam assim. Pegue a simplicidade, viva na simplicidade, porém sendo prudente.